A paz de Deus de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Vamos começar mais um estudo bíblico, livro de Deuteronômio, capítulo 14, do verso 3 ao 29. Neste capítulo vai falar sobre animais puros, animais impuros e vai falar sobre a lei das primícias, né? Só que esses assuntos nós já estudamos no livro de Levítico, então não vou repetir aqui para não ficar cansativo para vocês, tá bom? Então, se vocês têm dúvida sobre o assunto de animais puros e impuros, o que um cristão pode comer ou não pode comer, vá no meu canal, acesse a playlist Estudo Bíblico de Levítico, vai ter um vídeo nessa playlist que vai falar sobre animais puros e impuros, tá bom? E você vai tirar todas as suas dúvidas, né? Mas já para deixar bem claro para você aqui, no livro de Atos, está escrito que a igreja só tem duas restrições alimentares, né? Então a gente não pode comer sangue de forma alguma. Você que é cristão não pode comer sangue. E também não pode comer nenhuma carne sacrificada a ídolos, né? Aqueles frangos de macumba, de encruzilhada lá, você não pode comer aquelas coisas lá, porque aquele animal foi oferecido, sacrificado para um ídolo, para um demônio, tá? Então você de forma alguma pode consumir aquele alimento, tá certo? Então são as duas únicas restrições alimentares que nós temos, é o sangue e carne sacrificada a ídolo. De resto, carne de porco, qualquer coisa você pode comer, tá bom? Sem medo. E para tirar, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, assista meu vídeo na playlist do Levítico que vai estar bem explicadinho para você, tá certo? Mas neste capítulo aqui, no vídeo de hoje, nós vamos estudar, dar uma atenção especial para o verso 19, né? Então, e vai falar sobre dragões, dinossauros. São assuntos que poucas pessoas falam na internet, né? E na igreja, então, de jeito nenhum. É um assunto, parece que é um tabu, né? Ninguém fala sobre esses assuntos na igreja. Parece que dá a entender que se falar de dragão, de dinossauro na Bíblia, as pessoas não vão acreditar, porque são coisas que estão lá no mundo antigo, que foi destruído pelo dilúvio, né? Então as pessoas não vão acreditar em dragão, é coisa de filme, de desenho, né? Então, mas não, eles existiram sim, tá bom? A Bíblia diz que sim, e a ciência cada dia prova mais com achados arqueológicos que eles realmente existiram, tá bom? Então fica até o final desse vídeo, vê se você vai concordar comigo, tá? Não tô querendo obrigar você a acreditar nesses seres, mas a Bíblia diz que eles existiram, tá bom? Então eu creio na Bíblia. Se você crê na Bíblia, tem que acreditar, porque tá aqui. É mesmo assunto do gigante, né? Pouca gente fala de gigante, mas está na Bíblia. Eles existiram antes do dilúvio e também depois. Os dinossauros também, eles existiram antes do dilúvio e também depois. E a Bíblia mostra, comprova isso, tá bom? Tem textos bíblicos que falam sobre isso. Então vamos começar esse estudo com a ajuda de Deus, a guia do seu bom espírito, em nome de Senhor Jesus. Verso 3. Nenhuma abominação comereis. Estes são os animais que comereis: o boi, o gado miúdo das ovelhas, o gado miúdo das cabras, o veado, a corça, o búfalo, a cabra montesa, o boi silvestre, o gamo. Todo animal que tem unhas fendidas, que tem a unha dividida em duas, que remói entre os animais, isso comereis. Porém, estes não comereis, dos que somente remoem ou que têm a unha fendida, o camelo, a lebre, o coelho, porque remoem, mas não têm a unha fendida, imundos vos serão. Nem o porco, porque tem unhas fendidas, mas não remói, imundo vos será. Não comereis da carne destes, e não tocareis no seu cadáver. Isto comereis de tudo o que há nas águas, tudo o que há tem barbatanas e escamas comereis. Mas tudo que não tiver barbatanas nem escamas, não a comereis, e imundo vos será. Então que Deus está fazendo uma distinção de alimentos, né? Os animais puros poderiam ser consumidos, e os animais impuros não eram para ser consumidos, né? Era abominação. Isso é Deus explicando de uma forma física para Israel que Deus faz distinção entre puro e impuro. No Novo Testamento vai ser nos revelado que isso era simbólico, que era para eles entenderem a divisão entre o que é santo e o que é imundo, aquilo que é abominável, aquilo que não pode ser tocado, que é o pecado, tá bom? Então Deus está fazendo essa distinção para que eles estivessem acostumados no seu cotidiano, na sua alimentação, que existe diferença. Então eles podiam comer animais considerados puros, eram coisas boas que fariam bem para eles. E os animais impuros é que Deus não gosta, que não era para eles consumirem. Da mesma forma, quando você vai assistir um programa de televisão, aquilo pode ser aquilo é o alimento da tua alma. Tudo que você vê e você ouve alimenta a sua alma. Se você assiste programas que falam de violência, sensualidade, tudo que não agrada a Deus, tudo que é forma de pecado, você está se alimentando de coisas impuras e isso não deve ser consumido para sua alma, tá? Amém? Agora nós devemos ler a palavra de Deus, que é pura, santa. Nós devemos cantar músicas boas que falam da obra de Deus,
Agora tem pessoa que está consumindo músicas do mundo, que é funk, sensualidade, e isso entra na alma deles, e eles se tornam imundos, impuros, porque eles estão se alimentando de coisas impuras. Então é disso que está se falando aqui nesse assunto, tá bom? Todo mundo entendeu, né? Então é simbólico isso aqui, tá certo? Porém, estas são as de que não comereis: a águia, o quebrantoso, o chofrango, o abutre, a pega, o milhano, segundo a sua espécie, e todo o corvo segundo a sua espécie, o avestruz, o meixo, o cuco, o gavião segundo a sua espécie, e o bufo, a coruja, a gralha, o cisne, o pelicano, o corvo marinho, a cegonha, a garça segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Então aqui ele dá uma lista de vários animais que são de rapina, né? Que ou eles matam um bicho para comer, ou eles comem carniça, né? Então, por isso que Deus os catalogou como animais impuros, porque eles se alimentam de coisas impuras, né? Eles se alimentam de cadáveres, de animais mortos, né? Então, então aqui é uma distinção. Então, não se alimente daquilo que é impuro. É isso que Deus está falando com a gente também, tá? Então, se afaste do pecado e cuidado com o que você está assistindo, o que você está ouvindo, tá bom? Porque o que você vê, o que você ouve, alimenta a sua alma. Toma cuidado. Agora aqui chegamos no verso 19, que é o que a gente vai estudar, dar uma atenção especial para ele, né? Também todo réptil que voa vos será imundo, não se comerá. Quando eu li isso aqui, eu até assustei. Réptil que voa? Como assim? Eu não vejo nenhum réptil voador. Que réptil voador que ele está falando aqui, né? Então Moisés ele foi contemporâneo, na época dele, na época que Israel estava recebendo a lei de Deus, existiam répteis voadores, que são os dragões, ou são os dinossauros voadores, né? É o pterodátilo, pterodonte. Esses animais viviam nessa época. Ainda tinha alguns deles que sobreviveram ao dilúvio, né? Então é disso que Deus está falando aqui, tá bom? Répteis voadores. Eu fui pesquisar no hebraico para ver se essa palavra foi traduzida corretamente, né? Tem algumas bíblias que aqui nesse verso 19 vai estar escrito insetos, mas não é isso que está registrado, tá bom? Porque como eles... A mesma coisa que quando eu li isso aqui eu assustei, as pessoas que leram o original hebraico foram traduzir para o português, para o inglês ou para a língua que você tem, né? Eles traduziram para insetos, porque como assim réptil voador não existe, né? Mas naquela época existia. Então a gente tem que tomar cuidado, porque os copistas na época do Antigo Testamento, eles tinham o cuidado. Por que Deus escolheu o povo de Israel? Porque eles tinham cuidado. As tradições orais deles, eles falavam exatamente o que foi ensinado para eles. E na escrita, eles tinham cuidado. Até o ponto e vírgula, eles copiavam exatamente igual que estava escrito lá. Mas quando o povo ocidental, que não tinha essa cultura, foi traduzir a palavra de Deus, né? Eles substituíram algumas palavras. Por exemplo, aqui, réptil voador, eles colocaram insetos, né? Então, se na tua Bíblia está escrito inseto, nesse verso 19 aqui, está aqui a imagem na tela, em hebraico, está escrito réptil voador mesmo, tá? Réptil que voa. Então, tá falando ou de dinossauros ou de dragões, tá bom? E onde que Deus criou os dinossauros na Bíblia, né? Vamos ver aqui. Gênesis capítulo 1, verso 20 ao 21. É o quinto dia da criação. Os dinossauros, os grandes répteis e os monstros marinhos, eles foram criados no quinto dia da criação. Ó. Quer ver? Ó? E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou os monstros dos mares, mas na sua Bíblia pode ser que esteja escrito baleias, porque é o mesmo problema do réptil voador aqui do Deuteronômio 14, 19, né? Às vezes na sua Bíblia, no Gênesis, por exemplo, quem traduziu para o português foi o Padre Almeida. Aí quando ele viu monstros marinhos, ele falou, não existe monstros marinhos. Então qual que é o animal grande que veio na mente dele? Baleia. Aí ele colocou baleia, tá certo? Mas não é o que está escrito no original. No original em hebraico está escrito monstros marinhos, tá bom? E todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E via Deus que era bom. Então toda a criação que Deus fez, viu ele que era bom. Ele criou os dinossauros, os monstros marinhos, e viu que era bom. Estava em harmonia na sua criação, né? Só que depois, no Gênesis 6, né, a gente viu que teve uma corrupção do gênero humano, né? Os anjos caídos vieram aqui na Terra, tiveram relação com as mulheres, corromperam a humanidade, corromperam os animais também. Aí Deus teve a necessidade de destruir tudo, tá bom? E começar de novo, né? Isso aconteceu em Gênesis, capítulo 7, 23. Foi a extinção dos dinossauros, quer ver? Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus,
e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Então aqui Deus destruiu toda a criação. Apenas ficou vivo a família de Noé e os animais que entraram na arca. E nos oceanos os peixes também sobreviveram, tá bom? Então os animais marinhos sobreviveram, mas as aves do céu e todo ser que andava na terra morreu no dilúvio. Amém? Então aqui, tanto na parte dos gigantes, quando a gente estudou o estudo sobre os gigantes, na palavra de Deus fala que existiam gigantes antes do dilúvio e também depois. A mesma forma os dinossauros, né? Na sua grande maioria eles morreram no dilúvio, que nem os gigantes. Mas alguns deles sobreviveram, né? A gente estudou aqui no Deuteronômio sobre o rei Og de Bazã. Ele sobreviveu ao dilúvio, né? E ele era um gigante, né? E aqui os dinossauros, alguns deles também sobreviveram ao dilúvio, né? Os dinossauros marinhos e alguns que entraram em cavernas também, né? Você pode perceber que todo filme de dragão ou desenho que você assiste que tem um dragão, quando eles vão caçar o dragão, onde que ele se esconde? Nas cavernas, né? Então, de onde que vem isso? Tiraram da imaginação do ser humano? Não, tem muitos livros, principalmente da Idade Média, que relatam homens que que enfrentaram esses seres, né? Dentro das cavernas, que eram dinossauros, tá bom? Por que não tem a palavra dinossauro na Bíblia? Porque essa palavra é recente, é nova, foi criada depois. Mas toda vez que na Bíblia está escrito monstros marinhos, ou está escrito grandes répteis, ou está escrito Leviatã, Behemoth, que a gente vai estudar agora, são dinossauros, tá bom? Então, qual que é a prova que os dinossauros continuaram vivos depois do dilúvio? A resposta está em Jó. O Jó foi depois do dilúvio, né? E aqui, ó, Jó 40, do verso 15 ao 24. Deus vai descrever um dinossauro que Deus chama ele de Behemoth, tá? Então, eu não vou chamar ele de... Porque a ciência chama esse Behemoth aqui de Brachiosauro, né? Aquele dinossauro bem grandão, do pescoço comprido, né? Eu vou colocar o vídeo aqui, a imagem dele para vocês verem aqui, né? Até a comparação, a comparação dele com o homem, né? Olha o Jó perto do Behemoth. Santa Deus, mas o Jó deve ter ficado com medo, né? Quando Deus mostrou o Behemoth para ele, né? Aqui, ó. Jó 40, verso 15 ao 24. Vamos ver a descrição do animal aqui, né? Contempla agora o Behemoth que eu fiz contigo. Por que Deus fala que fez o Behemoth junto com o ser humano? Porque é muito próximo. No quinto dia da criação, Deus criou os dinossauros, né? Deus criou o Behemoth. E no sexto dia da criação, ele criou o ser humano. Então por isso que eu fiz contigo, porque os dois foram feitos em dias diferentes, mas ambos no mesmo planeta, na mesma região, na Terra, tá certo? Então a gente foi contemporâneo. Que come erva como o boi. Então que Deus está falando que o Behemoth ele é herbívoro. Eis que a sua força está em seus lombos e o seu poder dos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como o cedro. Olha o tamanho da cauda do Behemoth, né? Tá aí na imagem, né? É igual Deus compara com o cedro. O cedro é uma árvore bem grande, né? E realmente, esse animal era enorme. Ele chegava a ter 60 toneladas, né? Então imagina o tamanho da cauda desse animal, né? E a força que ele devia ter nessa cauda. Os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze e a sua ossada é como barras de ferro. Vou colocar aqui a imagem aqui das ossadas de um Behemoth ou de um Brachiosauro, como a ciência chama ele, né? São enormes. Deus compara ele com barras de ferro, de tão pesado que é, para sustentar um animal desse porte, desse tamanho, né? E olha aqui que coisa mais linda que Deus fala aqui, ó. Olha o orgulho que Deus tem de ter criado esse animal, né? O Behemoth, o Brachiosauro, né? Ele é a obra-prima dos caminhos de Deus. O que fez o provou da sua espada. Olha, Deus chama o Brachiosauro, o Behemoth, de obra-prima da sua criação. É óbvio que o ser humano é mais importante para Deus, né? Porque nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Mas Deus ele tem orgulho de ter criado o Brachiosauro. Olha essa imagem desse animal. É para ter orgulho criar um animal desse aí. Olha o porte dele, o tamanho dele. A complexidade desse animal, o equilíbrio entre o pescoço e a cauda. Por isso que a cauda tem o mesmo comprimento do pescoço. Para esse animal ter equilíbrio. Tudo feito, pensado, planejado, né? É magnífico. Imagina, o Jó estava tendo a oportunidade de ver um animal desse ao vivo, assim, né? Fantástico, né? Então, na Bíblia é comprovado que esse animal, o Behemoth, ele era um dinossauro, tá bom? O Padre Almeida, eu admiro muito o Padre Almeida, que traduziu a Bíblia para o português, porque graças a ele, a gente teve acesso à palavra de Deus, né? Só que ele, quando estava traduzindo a Bíblia, eu também, no lugar dele, teria feito a mesma coisa. Imagina, tá escrito lá Behemoth, essa palavra Behemoth é um nome, não tem tradução, né?
Aí ele começa a ver essa descrição aqui. Ele falou, que animal que é esse aqui, meu Deus do céu? Não tem nada parecido com isso que eu já vi, né? Aí ele foi pesquisar, nas pesquisas dele ele colocou que é um hipopótamo, santo Deus. Então pode ser que na sua Bíblia, Jó 40, do verso 15 ao 24, em vez de estar escrito Behemoth, vai estar escrito hipopótamo. Mas olha a cauda do hipopótamo. Você acha que dá para comparar com um cedro? Não dá, né? Não dá. E mais para frente, nessa descrição aqui também, Deus está falando para o Jó que esse animal, quando ele atravessar o rio, podia transbordar, que esse animal não temia, porque ele era enorme, né? O hipopótamo, ele vive dentro do rio, né? Vive dentro das águas, né? Então não bate, a descrição não bate, tá bom? Tá certo? Então aqui é um dinossauro, é um brachiosauro, o Behemoth é um brachiosauro, tá bom? E no livro de Jó, capítulo 41, o capítulo inteiro, Deus vai descrever um animal também, que é um dragão, tá bom? É o Leviatã. Eu não vou ler o capítulo inteiro, porque senão vai ficar muito grande o vídeo, tá bom? Mas ó, o Leviatã, o dragão, ele habitava no mar, né? E as escamas eram pontiagudas e impenetráveis. Ele cospe fogo, né? E no verso 33, tá escrito, Deus fazendo propaganda do ser que ele criou, né? Não, na terra não há coisa que se ele possa comparar. Então, não tem como comparação. O Leviatã é um ser diferenciado, tá? Eu acredito que nem encontraram a ossada dele ainda, tá? Eu acredito que ele ainda esteja vivo, tá bom? Depois eu vou falar por que eu acredito nisso. Esse animal, só Deus pode matar ele, tá bom? Esse animal aqui, o ser humano não consegue vencer ele. Só Deus vai matar ele, tá bom? Tem até uma profecia dizendo isso que eu tô falando pra vocês, tá bom? Pois foi feito para estar sem pavor. Deus criou o Leviatã tão poderoso que ele não teme o homem, ele não teme nada. Ele só teme a Deus, tá bom? Só Deus pode vencer esse animal, tá certo? Aqui, ó, em Isaías, capítulo 27, verso 1 e 2, tá escrito: naquele dia, que é o dia que Jesus Cristo voltar, tá bom? O Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão, que está no mar. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto com cantar-lhe. Então, nesse dia, quando Jesus Cristo voltar, ele vai matar esse dragão. Ainda não aconteceu esse evento, tá bom? Esse dragão, ele é um ser que vive na profundeza dos oceanos. E ninguém nunca viu esse animal. Apenas o Jó que viu esse animal, no capítulo 41, né? E só Deus pode matar esse animal. Não sei se vocês viram na internet uma anomalia que aconteceu. Até os satélites viram no oceano. Apareceu algo muito grande no oceano, enorme, gigantesco. Provocou ondas de 20 metros. E então, um mistério, tá todo mundo falando disso na internet. Se você ainda não viu, pesquisa fenômeno registrado nos oceanos. É incrível. Eu acredito que possa ser o Leviatã, essa coisa que os satélites registraram lá, porque foi muito grande. Mexeu com o oceano, foi uma coisa muito grande, tá bom? Eu creio que seja o Leviatã, tá bom? E somente Deus pode derrotar o Leviatã. No livro de Salmos, capítulo 74, verso 13 e 14, está escrito: tu dividiste o mar pela tua força, quebrantaste a cabeça dos monstros das águas, fizeste em pedaços as cabeças do Leviatã e o deste por mantimento aos habitantes do deserto. Isso aqui, o Salmo é uma profecia, tá bom? Isso aqui ainda não aconteceu, vai acontecer. E essa profecia ela vai se cumprir lá no Apocalipse, tá bom? Então Deus vai vir no dia do Senhor, como está escrito em Isaías, ele vai derrotar o Leviatã, vai matar esse dragão, esse ser que ele criou, né, o Leviatã, e ele vai dar de alimento, de mantimento aos habitantes do deserto. Quem serão esses habitantes no deserto? Está lá em Apocalipse, capítulo 12, verso 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio, né? Então, esse povo que fugiu para o deserto são as pessoas que ficaram após o arrebatamento da igreja, tá bom? Essas pessoas, Deus vai, alguns vão ser que a mulher ela representa Israel. Então, Israel vai ter um lugar preparado no deserto e Deus vai alimentar eles com a carne desse animal, do Leviatã, amém? Eles vão estar protegidos ali por 3 anos e meio. Então, Deus vai guardar o seu povo de Israel na terra, tá bom? A igreja vai subir junto com Cristo quando ele voltar. Mas o remanescente dos israelitas, aqueles que não acreditaram em Cristo, mas que têm a aliança com Deus, Deus vai guardar eles no deserto, tá bom?
Então, isso aqui é uma profecia que vai cumprir. Olha que coisa mais linda. Então, existem dinossauros, existem dragões sim, tá bom? E aqui eu vou mostrar para você também uma série de vídeos agora também. Vou colocar... a gente tem prova que esses animais existem nos tempos atuais? Sim, nós temos provas e evidências. Eu mostrei a parte bíblica, né? Agora eu vou mostrar para vocês figuras rupestres. O que são as figuras rupestres? São desenhos que os homens que habitavam nas cavernas, eles escreviam nas cavernas, né? Ou seja, tudo que eles conviviam, viam, eles escreviam lá. O cotidiano deles, eles registravam em desenhos, né? E tem muitas figuras, aqui no Brasil também tem, em cavernas, de homens caçando dinossauros. Ou seja, eles foram contemporâneos. Aqui, vou colocar aqui as imagens para vocês verem, tá? E além disso, tem as pedras Zika, né? Essas pedras também foram pessoas que viram dinossauros e os desenharam nessas rochas, né? Também tem uma imagem, eu vou colocar aqui também, de um templo que desenharam aqui um estegossauro no templo, né? Eles viram esses animais, eles eram contemporâneos desses animais. E a literatura está repleta de pessoas que viram, tanto os navegadores, tanto na época medieval, como eu já comentei com vocês. Então, tudo isso eu vou colocar, todos os vídeos que eu encontrar sobre esse assunto, eu vou colocar na minha playlist de dragões e dinossauros na Bíblia, tá? E vocês vão lá, aí vocês peguem todas aquelas informações, se você acreditar, ok, mas se você não acreditar, é opção, é que nem gigante, né? Tem gente que crê na Bíblia, mas quando fala de gigante, não, mas gigante não existiu não, cadê os ossadas, cadê, né? Mas tem muita evidência que prova, tá bom? Então, a gente tem que acreditar na Bíblia, porque ela é verdadeira. Vocês têm que entender que a gente vive num mundo que o mundo jaz do maligno, e ele é mentiroso desde o princípio. Tudo que a gente aprendeu na escola, nas faculdades, tudo é influenciado por ele, tá bom? Você acha que a teoria da evolução foi criada por um homem? Não foi. É mentira do inimigo, tá bom? Ele vai sempre tentar afastar a gente da verdade, mas a gente tem que estar sempre firme na verdade, tá bom? Então, evitem, se a pessoa fala que acredita em Deus, mas está falando, mas que o evolucionismo está certo, não segue não, porque essa pessoa não crê na Bíblia, tá bom? Até infelizmente o Papa anunciou também que ele concorda com a teoria da evolução. Não tem cabimento, não dá para acreditar que uma pessoa que diz ser cristão, que acredita na Bíblia, acreditar que o homem vem do macaco. Não tem. É uma Bíblia mentirosa. Ou acredita na Bíblia, que Deus é o Criador, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, ou acredita que a gente veio de uma bactéria que vivia na água lá e evoluiu, né? Assim não dá, né? Então, vocês têm que fazer uma escolha. Eu convido vocês a pensarem de uma forma cristã. Eu convido vocês a estudarem o criacionismo. Eu convido vocês a estudarem design inteligente. Coloca aí na internet, design inteligente. E vocês vão ver como a ciência está alinhada com a palavra de Deus. Porque toda ciência provém de Deus. Amém? Infelizmente o inimigo usa da ciência também. Tanto que ele criou a teoria da árvore da ciência do bem e do mal, né? Porque ele mistura tudo. Ele mistura verdade com mentira e confunde as pessoas. E as pessoas acabam se distanciando da verdade. A verdade está na palavra de Deus. Então, vamos continuar aqui o estudo do capítulo, né? Senão eu não vou conseguir terminar no vídeo de hoje, tá bom? Mas espero que todo mundo entenda esse assunto, né? E qualquer dúvida, acesse a playlist Dinossauros e Dragões, que vai estar tudo esclarecido lá, né? Toda ave limpa comereis. Não comereis nenhum animal morto ao estrangeiro que está dentro das tuas portas. E dará a comer ou venderás ao estranho, porquanto és povo santo, ao Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito com o leite da sua mãe, né? Agora vai falar sobre os dízimos e as primícias. Verso 22. Certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e as tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor, teu Deus, todos os dias. Então, aprenda a temer ao Senhor. Separa da primícia do seu salário, da primícia da sua plantação, tudo que for das suas primícias, separa uma parte para o Senhor. Isso é sinal de temor a Deus. Ele não precisa do seu dinheiro, mas é sinal de reconhecimento de temor a Deus. Amém? Aí dá para a tua igreja que você frequenta, ou você ajuda um pobre também, fala, Senhor, isso aqui eu separei para a tua obra. E ajuda um pobre que a gente vai ver que está relacionado com isso aqui, tá bom? Tem que ajudar o levita, que simboliza as igrejas, e tem que ajudar a viúva e o órfão, tá bom? E quando o caminho te for tão comprido que os não possas levar por estar longe de ti,
e o lugar que escolher o Senhor teu Deus para lhe pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e ata-os o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas e por ovelhas e por vinho e por bebida forte e por tudo o que te pedir a tua alma, come-o perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e a tua casa. Porém, não desampararás o levita até dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua novidade ao mesmo ano e os recolherás nas tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro e o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizeres. Então, quer ser abençoado por Deus? Divide o que tem. Chama o levita, o ministério da tua igreja, chama o pobre, o estrangeiro, chama a viúva e o órfão, e ajuda eles, tá bom? Porque Deus se agrada disso. Essa é a palavra para nós hoje. Deus abençoe de todos vocês. Olha a Deus por mim e pela minha família. Deus seja sempre eternamente louvado, em nome do Senhor Jesus.